Olá, tudo bem? Meu nome é José Jefferson e no vídeo de hoje a gente vai fazer 5 perguntas que podem resolver o restante da temporada 24-25 da NBA. Muito bem, né? Uma boa parte da temporada já passou, na verdade bem mais da metade. Já passou também o período de trocas, já passou o All-Star Game e tem muita coisa ainda em aberto, como sempre tem. A gente vai entrar nos últimos 28, 30 jogos e eles costumam ser os mais competitivos justamente porque ainda tem muitas questões a resolver. E quais são essas questões? É o que a gente vai falar no vídeo de hoje. Cada uma das perguntas podem abranger alguns times, então não é uma pergunta específica para cada um dos times, mas são questões que várias outras franquias têm, beleza? Então vamos para lá, sem enrolação, começar o vídeo. A primeira pergunta ela é relativamente simples e ela ronda a NBA por várias temporadas, para falar a verdade, que é como estará a saúde dos jogadores. Para aplicar essa pergunta a alguns times, eu estou aqui com a minha cola, porque sempre tem vários times machucados, mas o primeiro que a gente vai falar é o Dallas Mavericks, por questões óbvias. Nesse momento, essa aqui é a lista dos contundidos do Dallas Mavericks. Daniel Gafford vai ficar fora pelo menos até o dia 2 de abril, Anthony Davis até o dia 3 de março e Dereck Lively também até o dia 2 de abril. No risco a gente tem jogadores que estão ali em lesões de dia a dia, o PJ Washington, o Klay Thompson e o Caleb Martin. Ou seja, boa parte do elenco principal do Dallas Mavericks nesse momento está enfrentando lesões e os caras grandes do time, né, não questões grandes em salário ou importância, mas em altura, estão os 3 lesionados. A questão é que esse time poderia estar também em outra pergunta que eu vou fazer mais pra frente. Mas para resolver aquela pergunta, essa tem que ser feita primeiro. O posicionamento do Dallas Mavericks no final da temporada, até onde esse time pode chegar, está diretamente atrelado à saúde desses jogadores, o que é uma baita ironia para o general manager do Dallas Mavericks, que trocou o Luka Doncic porque achou que ele teria muitos problemas com lesões. O segundo time que a gente aplica essa pergunta é o Memphis Grizzlies. É verdade que no ano passado, na temporada passada, eles tiveram muito mais problemas de lesões do que estão tendo esse ano. Não estão totalmente isentos, é um time que ainda enfrenta alguns problemas e a principal delas é com o Ja Morant. Ele não perdeu tantos jogos assim esse ano como perdeu no ano passado, também seria um pouco difícil, né, convenhamos. Mas quando as coisas começar a apertar, ele precisa estar mais presente em quadra. Qual que é a questão do Memphis Grizzlies e da saúde do Ja Morant? O time ele consegue vencer jogos sem o Ja Morant, isso é um fato. A campanha hoje cairia da segunda para a terceira colocação se considerar só os jogos que o Ja Morant não jogou, né? Se a gente pegar só o aproveitamento desses jogos. O que não é uma queda tão grande, dada a importância que ele tem para o time. Mas novamente, quando as coisas começam a funilar, os jogadores principais, os jogadores de mais nome, os jogadores de mais respeito do elenco, e o Ja Morant com certeza é esse cara, eles costumam pesar mais. Não estou dizendo que o Memphis Grizzlies não vai continuar ganhando jogos sem o Ja Morant, como fez durante basicamente toda a carreira. O que eu quero dizer é que quando as coisas estiverem mais apertadas, provavelmente ele que vai decidir. Ou seja, ele precisa sim estar saudável e a questão da saúde do Ja Morant acompanha ele desde o começo de sua carreira. O terceiro time para aplicar essa pergunta é o Los Angeles Clippers. Nesse eu não vou me estender muito, mas é uma questão bem óbvia, está totalmente atrelada ao Kawhi Leonard. Ele que vem enfrentando problemas de lesões durante toda a sua passagem pelos Clippers, nessa temporada só jogou 15 partidas, mas das 15 que ele jogou, 10 vitórias para o Los Angeles Clippers, um time que conseguiu se manter competitivo também sem ele, mas claramente ele é um jogador de muito impacto e eleva o nível do time. Com ele o time tem um aproveitamento de 66%, é um excelente aproveitamento, ele é um jogador consistente, ele já está conseguindo fazer jogos bons, mesmo depois de ficar tanto tempo parado e obviamente a questão competitiva dos Clippers está totalmente atrelada à saúde desse cara. E por último, para a gente encerrar essa pergunta, outro óbvio também, o Philadelphia 76ers, exclusivamente falando do Paul George e do Joel Embiid, porque esse time já tem um problema que não vai ser solucionado, que é o Jared McCann, que vai perder todo o restante da temporada. Eu poderia colocar ali também outra pergunta, mas eu me recuso a acreditar que um time que paga a grana que paga pro Paul George, que paga a grana que paga pro Joel Embiid, vai aceitar entrar em tanque para ficar bem no draft da temporada seguinte, tá? Eu me recuso a acreditar que essa franquia vai fazer isso, então eu espero que a questão desse time não seja decidir o seu futuro, mas sim manter os seus jogadores saudáveis, que também para ambos, um nos Clippers e o Embiid sempre no Philadelphia 76ers, foi uma questão. É claro que o time tem outros problemas, mas também é claro que eles dependem muito da saúde desses dois
para serem competitivos. A segunda pergunta que a gente vai fazer é: somos realmente competitivos? Nesse tópico também nós temos 4 franquias e eu vou começar falando pelo New York Knicks. Basicamente nesse tópico a gente vai estar falando de franquias que ainda não conseguiram comprovar a sua competitividade, vamos dizer assim. Claramente mirando em coisas grandes, tá? Mirando em final de conferência. Não conseguiram provar, pelo menos pra mim, tá? Se você tem uma opinião diferente, coloque aí nos comentários. Não que seja alguma coisa relevante provar para mim, grande morador de Osasco, né? Então, vamos falar a verdade. Como eu disse, primeiramente o New York Knicks, as questões se levantam pra mim por conta dos duelos contra o Boston Celtics, que o time simplesmente não conseguiu responder, e pelo retrospecto com times de campanha positiva, que nesse momento eles têm 11 vitórias e 12 derrotas. Nos últimos 10 jogos eles têm 8 vitórias e 2 derrotas, ou seja, eles vêm bem, né, em jogos gerais, mas por conta desse retrospecto negativo contra times de campanha positiva, eu tenho algumas dúvidas ainda se esse time vai conseguir chegar longe, no caso para os Knicks, na final da NBA ou numa final de conferência, porque eles não estão competindo bem dentro da divisão e também eles estão jogando mal contra times realmente competitivos. O segundo time desse tópico é o Denver Nuggets. Assim, é claro que a gente tem menos dúvidas sobre Denver do que sobre o New York Knicks, até porque o Denver Nuggets já conseguiu provar onde eles conseguem chegar, né? Eles foram campeões na temporada retrasada, né? No caso, a passada foi o Boston Celtics. Mas começou essa temporada meio frio e tem também 12 vitórias e 13 derrotas contra time de campanhas positivas. É claro, vem num excelente momento, mas engatou uma sequência de vitórias logo depois de começar o mês de janeiro, perdendo 3 partidas seguidas. Daí, as dúvidas, eu acho que elas vão ser respondidas ainda nesse mês de fevereiro pelo calendário que o Denver tem. O terceiro time é o Milwaukee Bucks. Assim, é uma franquia um pouco mais diferente desses dois casos que eu estou falando, porque teve grandes alterações também agora na trade deadline, né, trocando o Chris Middleton e trazendo o Kyle Kuzma. Só que o retrospecto contra times de campanha positiva do Milwaukee Bucks é pior do que os outros. São 7 vitórias e 13 derrotas. Sem contar com o começo de temporada que foi realmente horroroso, não vamos nos esquecer disso. Claro, eu sei que eles ganharam a NBA Cup, mas assim, ganharam a NBA Cup, 7 vitórias e 13 derrotas contra times de campanha positiva e é um time que oscila demais. Assim, são 5 jogos do Giannis fora, como estava acontecendo antes do All-Star Break, para o time dar uma desandada nervosa. Então, eu sinceramente não consigo confiar. Eles precisam responder pra gente se eles de fato vão ser competitivos ou não. E por último, o Houston Rockets, que é uma situação diferente dos times que eu citei anteriormente. Eles têm campanha positiva quando jogam contra times de campanha positiva também. São 19 vitórias e 13 derrotas. Porém, ele é o único do top 4 das conferências, ou seja, o top 4 da Conferência Leste e do top 4 da Conferência Oeste, que conseguiu perder 4 jogos seguidos ou mais nessa temporada. Ah, mas de onde você tirou esses 4 jogos seguidos? É coisa da minha cabeça. Eu acho que essa é uma estatística que para mim é relevante. Eu acho que os times eles têm um limite que eles perdem partidas e conseguem se recuperar rápido, porque no final das contas os playoffs também é sobre isso. 4 derrotas seguidas nos playoffs é fatal, né? Não tem como não ser fatal, por isso eu levo isso em consideração. E o Houston Rockets teve 7 derrotas seguidas, aí um pouco antes do All-Star Break. É claro que isso não apaga tudo o que aconteceu com o time no começo da temporada, até porque isso é uma dúvida, né? Senão seria uma certeza. Mas essa dúvida também vem pelo fato de ser um time muito jovem, e é uma dúvida que está pairando sobre a NBA desde que eles começaram a ter essa sequência de derrotas. Beleza? Então por isso ele é o quarto desse tópico. A nossa terceira pergunta é a seguinte: o que eu quero para a temporada 25-26? E nessa pergunta nós temos 3 times em 3 situações diferentes: o Atlanta Hawks, o San Antonio Spurs e o Brooklyn Nets. E da onde vem essa pergunta, né? Basicamente são franquias que precisam decidir se elas querem competir nesse ano, ou seja, chegar no play-in, possivelmente nos playoffs, ou se eles querem se posicionar bem no draft. E as 3 têm casos diferentes. Começando pelo Atlanta Hawks, que nessa NBA Trade Deadline teve aí uma reformulação, não dá pra dizer que nem uma reformulação, mas mandou um monte de cara bom embora. E aí você pode estar se perguntando, não, mas então a pergunta já foi respondida, eles estão indo pro rebuild? Não é bem assim, o time tem 6 vitórias e 2 derrotas nos últimos 8 jogos. E é meio
normal até para essa temporada, a gente vê o Atlanta Hawks nessa situação. Eles trocam jogadores importantes, aí vão lá e seguem ganhando partidas. Eu não sei se não existe um alinhamento direto entre os jogadores e entre o front office do time, né? Quem decide toda essa parada aí, se vai fazer rebuild, se vai ser competitivo, etc. Ou se os jogadores recebem as instruções para, ó, vocês não precisam ganhar necessariamente, eles simplesmente não estão nem aí. O que, sinceramente, eu acho que é uma direção bem bacana, pelo menos para o momento atual do Atlanta Hawks, que tem o Trae Young, mas de fato a gente sempre fica naquela dúvida. Esse time é competitivo? Ele ainda tá bom? Ele ainda vai brigar por alguma coisa? Ou estamos oficialmente em rebuild? Para o San Antonio Spurs, a pergunta ela vem de uma situação contrária, porque o time ele não tá mais em rebuild, pelo menos é o que a gente acha. Eles trocaram pelo De'Aaron Fox e tecnicamente o time estaria mais forte. Isso daqui não é um recorte sobre o De'Aaron Fox, tá? Isso aqui é um recorte sobre os últimos 10 jogos, eles ganharam 3 e perderam 7. Nesse momento eles estão a 3 jogos e meio da zona de play-in da Conferência Oeste. Ou seja, é uma distância bem considerável, vamos dizer assim, para 28 jogos e para uma conferência tão competitiva. Eu acho que eles precisam responder essa pergunta rápido. Obviamente eles podem se posicionar bem pro draft do ano que vem, e do ano que vem não, né? Da temporada que vem, e tá tudo certo. Mas eu acho que isso precisa ficar claro para não criar uma frustração muito grande. Sinceramente, eu acho que eles vão querer competir nessa temporada, eu só não sei se eles vão ter gás para isso. E por último, o Brooklyn Nets. Aí eu vou te trazer uma visão também de torcedor dessa franquia. Sim, infelizmente, torcedor dessa franquia eu escolhi, agora não tem como mudar, eu fico nesse sofrimento eterno. Eles têm 6 vitórias e 4 derrotas nos últimos 10 jogos. Eles encataram uma sequência interessante aí de vitórias. E você também pode estar se perguntando, poxa, mas não é óbvio que eles estão em rebuild? Acredite, para a franquia de Brooklyn não é tão óbvio assim, principalmente levando em consideração a classificação da Conferência Leste. O time está só a 1 jogo e meio da zona de classificação para o play-in, da 10ª posição. Eu já vi essa franquia fazer isso várias e várias vezes. Eles começam um processo de rebuild, veem que o time é minimamente competitivo e para não engatar em um rebuild de vez e o time ficar horroroso, ele vai ficar ali no meio da tabela para tentar atrair algum free agents. Também você não vai conseguir atrair um free agents se o time for um completo lixo. Eles fizeram isso na contratação do Kevin Durant e do Kyrie Irving. Eles fizeram isso outras vezes. Às vezes funciona, porque por estar em Nova York eles conseguem atrair grandes estrelas, mas às vezes dá errado e o time fica num limbo de meio de tabela durante anos. Eu acho que assim, eles começaram a temporada pensando no rebuild? Eu acho que sim. Mas eu sinto que no meio da temporada essa visão foi mudada, justamente por eles não terem trocado o Ken Johnson, não terem trocado também o Nicholas Claxton. Disse os rumores que eles colocaram um valor alto e os times não quiseram pagar, agora eles estão com jogadores. A gente tem o Philadelphia 76ers que a gente não faz ideia o que vai acontecer. O Chicago Bulls que com certeza está atrás de perder jogos, e o Brooklyn Nets que pode aproveitar isso para subir um pouco na tabela. Porém, eu acho que isso não está definido e é uma questão com certeza para o front office aí alinhar com seus jogadores. Quarta e penúltima pergunta. Nós ficaremos entrosados? E você deve estar pensando que eu vou colocar aqui os times que tiveram as maiores trocas nessa última trade deadline, correto? Correto, você está certo. Só que assim, tem um time a mais, eu já explico por quê. Mas a gente vai começar falando do mais óbvio, do Los Angeles Lakers. E claro que a gente não vai falar do Dallas Mavericks nesse tópico, porque para antes eles fazerem essa pergunta, primeiro eles precisam responder a primeira pergunta, se eles vão conseguir ficar saudáveis mesmo ou não, beleza? O Los Angeles Lakers tem o trabalho de entrosar Luka Doncic com LeBron James. Eu vou ser bem breve nisso aqui, porque eu acho que isso não vai ser difícil de acontecer por conta da qualidade desses dois jogadores. É claro que assim, a troca que deixou eles basicamente sem pivô vai ser prejudicial? Com toda certeza, mas eu acredito que essas duas mentes geniais do basquete vão dar um jeito desse time ser competitivo agora nesse final de temporada, beleza? É basicamente isso, essa é a minha opinião. Eu acredito muito mesmo no QI do LeBron James e do Luka Doncic para fazer esse time funcionar mesmo sem um pivô de ofício. O segundo time dessa pergunta é o Golden State Warriors, que tem a chegada do Jimmy Butler, mas para isso saiu um monte de jogador. O Andrew Wiggins, o Kyle Anderson, o Dennis Schroeder, também teve o Lindy Waters, que, bem, não fazia tanto peso assim, mas foi uma saída. E é um time que eu acho que vai ter muito mais dificuldade para entrosar. Eu sinceramente não acredito que eles consigam chegar muito longe nessa temporada,
mas eu vejo o Golden State Warriors conseguindo sua vaga nos playoffs. Através do play-in, tá? Direto eu acho que não acontece. O terceiro time que a gente faz essa pergunta é o Miami Heat, né? O outro lado da troca com o Golden State Warriors, que também teve muitas mudanças. Saiu o seu principal jogador, o Jimmy Butler, e chega o Andrew Wiggins, né? Principalmente ele que é a grande peça dessa troca. Sinceramente, eu acho que para o Miami Heat aqui é a situação mais simples. E basicamente, eu falei que o Jimmy Butler era o principal jogador do Miami Heat, mas isso na temporada passada. Nessa temporada ele estava jogando mal, nos jogos que ele jogou ele estava um tempo já sem. Então assim, em teoria, trocou um jogador por outro, mas o Miami Heat ele vive como se tivesse adicionado o Andrew Wiggins no elenco, já que eles não podiam contar mais com o Jimmy Butler. Por isso eu acho que a tendência é que eles se entrosem mais rápido. Também a gente tem um técnico, uma mente genial por trás desse elenco. E eu acho que a melhora ela vai chegar mais cedo que para os outros times. Vai ser o suficiente para chegar, sei lá, na final de conferência? Definitivamente eu acredito que não. Mas, pelo menos essa pergunta, eu acho que a gente vai ter a resposta bem rápida. E o quarto time dessa pergunta é o Minnesota Timberwolves. Como assim entrosar o Minnesota Timberwolves? A gente já está para mais da metade da temporada. Sim, eu sei, mas a impressão que eu tenho é que esse time ainda não atingiu o seu ponto ideal. E o que eu estou levando em consideração para vir aqui falar isso para você que está tendo a paciência de assistir esse vídeo? O Minnesota Timberwolves decidiu 17 jogos por 3 pontos ou menos nessa temporada. É de longe o time que mais ficou nessa situação. O segundo colocado é o Detroit Pistons, que teve 13 partidas decididas por 3 pontos ou menos. Nesses jogos, Minnesota tem um recorde de 8 vitórias e 9 derrotas. Quer uma informação um pouco mais assustadora? 40% dos jogos do time esse ano, exato, 40% dos jogos foram decididos por até 2 posses. Você que acompanha o basquete há mais tempo, sabe que 3 pontos é quase nada, 6 pontos também é muito pouco. Ou seja, se esse time tivesse, sei lá, 4 vitórias a mais, o que precisaria de mais ou menos, 12 pontos a mais para vencer essas partidas, vamos falar assim, obviamente não é isso, mas para vocês terem uma noção, a situação dos Wolves hoje seria diferente, eles não estariam aqui. Eu acho que esse time precisa de ajustes finos para voltar a competir no sentido de ter estabilidade. E vai ser muito importante que esse ajuste seja feito agora no final da temporada para poder chegar no playoff competitivo. E para encerrar, a quinta e última pergunta é a seguinte: até onde vai o nosso gás? Basicamente, nessa pergunta eu separei os 3 times que eu não tenho mais nenhuma outra dúvida. Claro, Cleveland Cavaliers, Oklahoma City Thunder e Boston Celtics. E nesse eu vou até fazer diferente, eu não vou falar individualidades porque eu acho que a situação dos 3 times são bem parecidas, tá? Como falei, não são times que eu tenho dúvidas se podem ser campeões nessa temporada, beleza? Tanto o OKC, quanto o Cavs, quanto o Celtics aí de conquistar o seu segundo título seguido. A questão aqui é até onde eles conseguem ser competitivos, se eles vão conseguir manter esse mesmo nível até o final da temporada e também nos playoffs. Assim, dúvidas maiores para o Cleveland Cavaliers. Aí em segundo lugar o Oklahoma City Thunder, porque é um elenco que ainda não tem experiência de vitórias. E em terceiro lugar o Boston Celtics, apesar de ser entre esses 3 o time que tem a pior campanha. Mas assim, é o atual campeão, não dá para duvidar, esse time já se provou na temporada passada, então eu não vou ficar fazendo as mesmas perguntas que eu fiz no ano passado, tá? Eu acho que a questão do Celtics ser competitivos em momentos decisivos é uma questão passada. São excelentes times, tá? Não vejo o título saindo da mão desses 3. Se não for nenhum dos 3 campeões, eu vou ficar um pouco espantado, vamos dizer assim. Mas é claro, a NBA essa temporada está uma maluquice total e completa e a chance disso acontecer é grande, assim, sabe? Não estou dizendo que existe um favoritismo claro. Por exemplo, o OKC ele pode pegar um Dallas Mavericks saudável e perder. O Boston Celtics pode ter uma série ruim no aproveitamento de 3 e perder. O Cleveland Cavaliers pode murchar no final da temporada. É óbvio que pode acontecer essas coisas. Mas são 3 times que, por enquanto, têm mostrado uma consistência muito grande. Não tão consistência assim pro lado dos Celtics, mas são os atuais campeões. Eles têm um pouco mais o direito da dúvida. Veremos muitas histórias legais, muita coisa boa. Os jogos vão começar a ficar ainda mais competitivos. Eu recomendo que se você perdeu o começo da temporada,
vale muito a pena assistir, começar a acompanhar a partir desse momento, porque é a hora que as coisas começam a pegar fogo. E se você chegou até aqui, eu vou pedir para você deixar o seu like, porque ajuda demais o canal, e comenta aí embaixo também quais são as respostas para essas perguntas, na sua opinião, pelo menos do time que você torce. Vai ser um prazer comentar com vocês aí também, beleza? É isso, eu vejo você aqui na próxima. Valeu, tchau, tchau.